Em nosso estudo de hoje, a lição 163 do livro Palavras da Vida Eterna, no plano do bem. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Palavra de Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Acreditas na fraternidade e espera que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando, sem exigência, as dificuldades um do outro. Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Queres que a abastança suprima a carência. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós mesmos, sem demandar com alguém ou contra alguém. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá que dividir a benefício dos outros sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. É interessante a gente analisar o seguinte, né? A gente analisar que as desculpas para você postergar o trabalho, elas são infindáveis. Muita gente já começa o discurso assim, o governo não ajuda, e coloca toda a culpa de todos os males que acontecem na corrupção da política, né, na conduta dos nossos governantes. Parece que esse é um discurso velho e que muitos de nós, a gente ainda se deixa levar por isso e cai no desânimo, ou cai, não adianta fazer nada de bom nesse país mesmo, porque sempre vai cair nesse campo de corrupção, sempre tem alguém querendo se dar bem, e aí o que acontece? A gente vai postergando, dando uma desculpa atrás da outra e deixando de fazer a nossa parte. No livro Estude Viva, do Emmanuel, eu me lembro de uma lição bastante marcante, dele falar assim, da migalha, o poder da migalha, é o nome dessa lição. E ele falava assim, olha, aquela peça de roupa que você levar para uma pessoa que está morando na rua, ela não vai acabar com o frio, não vai acabar com a solidão, não vai acabar com o problema da pessoa que está morando na rua, não. Mas ela vai estar, sem você perceber, estimulando, encorajando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Aí fala, o pedaço de pão que você leva não vai extinguir também a fome do mundo, mas alguém vai estar se sensibilizando com aquilo, e você está fazendo a sua parte. E é interessante que a gente vai encontrar muitas pessoas mesmo, isso é um alarme, gente, pra gente, é uma coisa assim, as pessoas são muito teóricas, elas vão pegar bases aí de formação de antropologia, formação de filosofia, vão pegar os grandes autores, Kant já falava isso, vai pegar aquele movimento todo do século XIX para poder justificar os seus pontos de vista, e vai falar isso, vai falar, olha só, acreditas na fraternidade e espera que ela reine entre as criaturas sem imposição de conflitos qualquer. Nós arrumamos conflito até com a gente mesmo, mas a gente acredita que a humanidade, a fraternidade um dia vai ser desse jeito, e a gente espera e fica procurando eleger externamente os culpados para que isso não esteja acontecendo. A gente esquece que a nossa inércia faz com que a gente seja culpado também. Aspiras, como é natural, viver um mundo sem rixa de classes. Tudo bem, mas a gente fala assim, né? Igual uma vez eu conversando sobre uma coisa séria, falando assim, a discriminação racial ou sexual. Vou pegar o mais moderno aqui, a discriminação sexual.
Você tem discriminação contra o homossexual? Aí a pessoa fala, não, é um ser humano, é uma pessoa... Tá, mas quantos homossexuais fazem parte do seu círculo de amizade mesmo? Não estou falando qualquer, não estou falando de ir para a casa espírita e para a igreja, não. Eu estou falando de você sair para comer uma pizza, de ter uma amizade com uma pessoa. Então tá vendo? Então, na verdade, a gente está com um discurso muito mais na teoria do que na prática. Essa é que é a verdade, né? Então, aspiras viver naturalmente no mundo sem rixa de classes. Almejas a luz da nova era, em que o homem seja espontaneamente o homem do homem. Dói te ver no coração o supérfluo e a penúria, uma pessoa muito rica do lado de uma pessoa muito pobre. A gente quer que a abastança suprima a carência. E vem falando aqui várias coisas que a gente quer o tempo todo, que a gente fica observando e fica assim, ninguém faz nada. Mas ninguém faz nada e a gente não está fazendo também? Aí quando a gente começar a fazer, a gente vai perceber o seguinte, é uma gotinha de água no oceano, mas é uma gotinha de água no oceano que começa a fazer a diferença. E começa a fazer a gente sentir uma coisa tão boa dentro da gente, porque se todo mundo não faz, ou se a grande maioria não faz, problema de todo mundo, mas eu agora comecei a entrar naquela linha afinado com o Mestre, com Cristo. Porque o Cristo, tudo que ele fez aqui foi isso. Ele já veio muito pobre, ele dizia que não tinha onde, nem uma pedra para encostar a cabeça quando dormia, não é travesseiro na pedra. E foi assim mesmo a sua vida, andava para andarilho, andava para lá e para cá e se alojava nos lugares e parava, foi isso que ele fez. E ele foi de encontro a todo mundo que era o discriminado da época, o necessitado da época. Ele várias vezes falou, eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então ele bota aqui, ó, para que o bem apareça, contudo, não aguarde que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Não aguarda isso não. Mas o que eu vou fazer não vai resolver. Em mundos de expiações e provas, igual nós, os espíritos que ficam encarnados nesses mundos como nós, são espíritos muito imperfeitos, trazendo muito egoísmo, muita vaidade, muito orgulho. Você vai se basear em todo mundo ou você vai tomar a iniciativa de mudar esse quadro dentro de você? E eu vou dizer mais, o dia que a gente mudar dentro da gente, a gente que vai tornar a nossa estada aqui, nesse mundo, incompatível com o aprendizado do mundo, a gente vai ser retirado daqui e levado para um lugar melhor e esse mundo vai continuar recebendo novos aprendizes, novos alunos o tempo todo, porque tem espírito sendo criado simples e ignorante nesse momento e muita gente está lá naqueles mundos primitivos sendo promovido para vir para cá. Então esse mundo aqui vai ser sempre isso. A gente tem que ficar esperando dos outros, porque isso não vai acontecer nesse mundo. Esperar de todo mundo, vai acontecer em mundos superiores. Aqui não vai acontecer. Aqui a gente toma iniciativa, começa a fazer, começa a mudar dentro da gente, daqui a pouco a gente está conseguindo alcançar o objetivo todo educacional que esse mundo comporta para a gente. Então o apóstolo Paulo ele ofereceu para a gente a indicação das mais valiosas, qual é? Trabalho fazendo com as mãos, com as minhas mãos, o que seja bom, não é com a mão dos outros, não, com as minhas mãos, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo a rebelião. E, gente, até porque é uma coisa provada no campo psicológico. Se eu estou recebendo ajuda de alguém, naturalmente daqui a pouco eu vou me sentir também na necessidade de estar ajudando. E a gente já viu cada situação que emociona demais a gente. É uma pessoa que recebe a cesta básica e tem alguns itens da cesta básica que ela não utiliza em casa e fala, isso aqui eu não utilizo não. E doa para que seja colocado em outra cesta básica. Ou então um menino que uma vez a gente viu que ele ganhava presente todo final de ano lá da nossa obra social e ele arrumou um emprego quando saiu da sua juventude e a primeira coisa que ele fez, falou, agora eu quero apadrinhar alguém também. E essa lei de solidariedade ela vai fazendo diferença agora. Só quem recebe sabe o valor dessa atitude, né? E lembra até da pessoa que fez a sua doação. Então a gente vai tomar a nossa iniciativa também de fazer a nossa parte e parar de reclamar apenas dos outros que não fazem.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.